Olá a todos, vamos dar continuidade à reconstrução do pensamento de Descartes. Começamos o nosso estudo por ver que Descartes necessitou duvidar de todos os princípios que ele havia herdado da tradição filosófica. Descartes considerava que a multiplicidade desses princípios metafísicos mostravam que não havia uma base metafísica sólida e inquestionável para a construção das ciências. Vimos também que Descartes consegue sair desse ceticismo que conduziu à aplicação da dúvida. Vimos também as características da dúvida metódica e vimos que Descartes conseguiu sair desse ceticismo provisório a que lhe conduziu a dúvida, mostrando que a consciência, eu penso, seria o primeiro nível de existência da qual ele não teria qualquer tipo de dúvida. Então, quando Descartes diz eu penso, logo existo, o que Descartes estava dizendo é que, ainda que alguém postulasse a hipótese de um Deus Todo-Poderoso que enganasse o homem no seu ato de pensamento, ainda assim, pelo facto de pensar que Deus o estivesse enganando, isso já era uma predicação, isso já era um tipo de pensamento. Portanto, ao pensar, não se poderia negar a existência. Mas que tipo de existência foi essa que Descartes chegou? Uma existência meramente pensante, a existência da consciência. Então, a consciência, o facto de que alguém tem ciência de si mesmo como substância que pensa, vai ser a base metafísica, esse princípio indubitável a partir do qual Descartes vai construir o saber científico. E neste pequeno vídeo vamos analisar quais foram as 4 regras do método cartesiano que ele considerava como fundamentais para a construção de um conhecimento científico certo. E este texto é um excerto da obra, da importante obra O Discurso do Método, e a gente vai então meditar nessas 4 regras do método, tão importante para a compreensão do que ainda hoje é o método científico. Vamos começar no terceiro parágrafo, quando diz mas, ok? Vamos começar aqui, não vale a pena perder tempo com as primeiras partes, as primeiras declarações de Descartes. Diz Descartes, mas como um homem que caminha sozinho e nas trevas, decidi avançar tão lentamente e ser tão circunspecto em tudo que, se progredia muito pouco, evitava pelo menos cair. Não quis sequer começar rejeitando completamente qualquer das opiniões que se infiltraram outrora em minha crença, sem terem sido introduzidas pela razão, antes de empregar bastante tempo no projeto da obra que empreendia e na busca do verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que o meu espírito fosse capaz. Bom, já aqui Descartes volta a reformular uma das bases do que ele considerava como sendo as bases necessárias para a construção de um conhecimento científico certo. Que bases são essas? A razão, um certo tipo de razão que a gente já viu era uma razão matemática que buscava uma evidência matemática a partir de um verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas.
Já analisámos um pouco que concepção de razão era essa, uma razão matemática, e agora Descartes vai explicar que verdadeiro método é esse que permitirá ao filósofo pensar e alcançar o conhecimento de todas as coisas. No entanto, Descartes, antes de apresentar essas 4 regras do método, ele explica porque teve que abandonar todas as regras e as leis da lógica que a herança filosófica lhe tinha dado, e ele vai dizer, como podemos verificar claramente no próximo parágrafo, que a multiplicidade de lógicas e a multiplicidade de métodos, ao invés de ajudarem na construção do saber científico, tornam esse saber ainda mais incoerente. Vejamos com as suas próprias palavras. E como a multiplicidade de leis, aqui está, fornece muitas vezes desculpas aos vícios, de modo que um Estado é bem mais regrado se, tendo bem poucas, elas são estritamente observadas, assim eu julguei que, em vez do grande número de preceitos de que se compõe a lógica, e ele está falando aqui de toda a lógica, principalmente da lógica de Aristóteles, dos vários preceitos da lógica aristotélica, mas também de todo o seu desenvolvimento posterior ao longo da história da filosofia. Então ele diz, em vez do grande número de preceitos que se compõe a lógica, me bastariam os 4 seguintes, contando que tomasse a firme e constante resolução de não deixá-los de observar uma vez sequer. Então, que princípios são esses? Quais são as regras do método cartesiano que Descartes vai utilizar para a construção, segundo ele, de um conhecimento certo? Ele diz, o primeiro método era não tomar jamais coisa alguma por verdadeira, a não ser que a conhecesse evidentemente como tal. Então aqui temos uma declaração que vai marcar para sempre toda a história da gnoseologia, de uma parte da filosofia que se chama a gnoseologia ou a teoria do conhecimento. Que tese é esta? Somente é verdadeiro aquilo que é evidente para o sujeito que o conhece. Jamais alguma coisa verdadeira, a não ser que a conhecesse evidentemente. Então, Descartes está postulando como a primeira regra do seu método igualar a verdade à evidência de uma coisa para o sujeito que a conhece. Bom, mais tarde vamos ter que avaliar e questionar esta noção de verdade, porque o conceito que aqui levanta muitas interrogações é o conceito de evidência. O que significa conhecer evidentemente? Bom, dentro do sistema cartesiano, tal como nós estudamos até agora, conhecer evidentemente ou ter evidência de uma coisa significa que essa coisa se encaixa na concepção de razão que estamos utilizando para conhecer a realidade. E, como já sabemos, essa concepção de razão é a razão matemática. Então vejam como este tipo de conceito de verdade, que é igualado ao conceito de evidência, é um conceito complicado. Porquê? Porque se partimos do princípio que a razão só pode conhecer em termos matemáticos, qualquer outro tipo de objeto do conhecimento que saia fora e não se encaixe na lógica da matemática e numa evidência matemática vai ser sempre considerado como um objeto inexistente ou falso. E este conceito vai ser demasiado importante na hora de definir e avaliar a filosofia da religião de Descartes. Então, a primeira regra
do método é chamada regra da evidência. Jamais coisa alguma deve ser tomada por verdadeira, a não ser que o sujeito a conheça evidentemente. Quer dizer, continua Descartes, quer dizer, evitar cautelosamente a precipitação e a prevenção, e só incluir em meus juízos o que se me apresentasse ao espírito de modo tão claro e nítido que não tivesse como colocá-lo em dúvida. Então vejam como a concepção de razão que nós utilizamos para estudar a realidade determina o que nós consideramos como sendo evidente e determina o que nós consideramos como sendo claro e nítido para o sujeito e que, portanto, passa no exame da dúvida. Então, esta é a primeira regra do método, a regra da evidência. Mais tarde voltaremos a ela quando avaliarmos a proposta de filosofia da religião de Descartes. Passamos então para a segunda regra do método. A segunda regra do método se chamará a regra da análise. Diz Descartes, o segundo, dividir cada dificuldade que examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e necessárias para melhor resolvê-las. Então aqui Descartes está dizendo que o método mais certo para conhecer uma coisa, em primeiro lugar, é perguntar se essa coisa é evidente, e se é evidente é verdadeira, mas também ou implica examinar em parcelas para poder conhecer exaustivamente. Então estamos falando aqui de uma regra de análise que, segundo Descartes, possibilitaria um conhecimento científico verdadeiro. E isto levanta um segundo problema. Que diríamos dos objetos e das realidades que escapam à capacidade finita da razão, como sendo Deus? Se partimos do pressuposto de que Deus é um Deus infinito, todo-poderoso, eterno, e se partimos de outro pressuposto, que a razão ela é finita e limitada ao espaço e ao tempo, como pode ser que essa razão possa pensar Deus racionalmente? Segundo esta regra, Deus não poderia ser um objeto da ciência. Porquê? Porque para Descartes, uma das regras do método científico é a regra da análise, ou seja, essa capacidade de analisar um problema, de decompor um problema em várias partes mais simples, para depois compreendê-lo bem. Quem sabe, aqui temos uma das dificuldades que o cristão e também o não cristão têm quando se aproximam e tentam pensar os atributos incomunicáveis de Deus. Um dos paradoxos de se pensar, por exemplo, a eternidade, a onisciência, a onipotência de Deus é que nós não podemos transformar o Deus do cristianismo, dissecá-lo, dividi-lo, examiná-lo em cada uma das partes, esperando que esse tipo de conhecimento exaustivo nos leve ao conhecimento da verdade sobre Deus. Então, primeira regra do método, regra da evidência. Segunda regra do método, a regra da análise. E avançamos agora para a terceira regra do método cartesiano. Diz Descartes: conduzir os meus pensamentos de forma tão ordenada, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir pouco a pouco, como por degraus, até ao conhecimento dos mais complexos, e supondo mesmo uma ordem entre aqueles que de modo algum precedem naturalmente uns aos outros. Que regra é essa? Ela é conhecida também como a regra da síntese. É uma regra fácil de entender. Descartes está dizendo que
O verdadeiro conhecimento científico começa quando, de uma forma ordenada, o sujeito conhece primeiramente os objetos mais simples e mais fáceis de conhecer e depois, pouco a pouco, vai organizando esses conhecimentos simples em conhecimentos mais complexos e organizando-os numa ordem, ou estabelecendo uma síntese, uma correlação, começando com os objetos simples e depois terminando com os objetos mais complexos. Uma vez mais, pergunto como poderíamos pensar, por exemplo, a doutrina da Trindade ou o ser trino de Deus que ensina o cristianismo a partir desta terceira regra. Espero que aos poucos você se esteja dando conta de que o próprio método científico, que na sua gênese vemos aqui nascer com o método cartesiano e que ainda hoje é aplicado, espero que você esteja entendendo como o próprio método científico, a partir de uma certa concepção de razão, limita os objetos que a própria razão pode vir a conhecer. E avançamos então para a última regra do método cartesiano. Diz Descartes, e a última regra, fazer sempre levantamentos tão completos e inspeções tão gerais que tivesse a certeza de nada omitir. É a famosa regra da verificação. Verificação, ou também chamada de regra da revisão. Fazer revisões tão completas e inspeções tão gerais que tivesse a certeza de nada omitir. Essas longas cadeias de raciocínios bem simples e fáceis de que os geómetras, aqui está, uma vez mais, Descartes deixando bem claro o tipo de razão, a concepção de razão que estava alimentando a sua proposta de método científico, a razão dos geómetras, a matemática universal. Essas longas cadeias de raciocínios bem simples e fáceis de que os geómetras costumam se servir para chegar às mais difíceis demonstrações, deram-me a oportunidade de imaginar de que todas as coisas podem cair sob o conhecimento dos homens. Então, isto é muito importante. Mais tarde, quando avaliarmos a filosofia da religião de Descartes, a gente vai ter que fazer essa pergunta importante. A partir do projeto de Descartes, de que todas as coisas, inclusive Deus, podiam cair baixo o holofote do conhecimento dos homens e que podia ser estudado pela geometria, a pergunta que deve ser feita, e aqui termino, é se existe a possibilidade de se pensar racionalmente Deus e o Deus do cristianismo, de uma forma mais específica, dentro desta proposta das regras do método científico de Descartes. Um grande abraço.